Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje a gente vai dar continuidade ao capítulo 19, A Fé Transporta Montanhas, e vamos dar sequência com o item 11, Fé, Mãe da Esperança e da Caridade. Como leitura inicial, a gente vai ler o Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 25 ao 34. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham e nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Bom, vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, agradecendo a toda a espiritualidade amiga que se faz presente, não só no centro espírita, mas nos nossos lares, nos amparando, nos envolvendo, nos harmonizando, para que possamos, com todo carinho, receber o Evangelho de hoje, os ensinamentos do Cristo, e internalizá-los em nossos corações, vivenciá-los dia após dia. Que o Pai amado nos abençoe, nos dê o esclarecimento necessário para que possamos, a cada dia que passa, cada vez mais seguirmos firmes, fortes, confiantes no nosso ideal, no Evangelho de Jesus, acreditando no bem, acreditando acima de tudo no nosso Pai Celestial, em toda a sua bondade, em toda a sua justiça e em todo o seu amor. Permanece conosco, Mestre Jesus. Muito obrigado pela bênção desse dia e desta oportunidade, que assim seja. Para o estudo de hoje, lá no item 11, ele inicia: Fé, Mãe da Esperança e da Caridade. A fé, para ser proveitosa, deve ser ativa, não deve se entorpecer. Mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus, deve velar atentamente pelo desenvolvimento das filhas que dela nascem. A esperança e a caridade são consequência da fé. Essas três virtudes são uma trindade inseparável. Não é a fé que dá esperança de ver cumprirem-se as promessas do Senhor? Porque se não tendes fé, que esperais? Não é a fé que dá o amor? Porque se não tendes fé, que reconhecimento tereis e, por conseguinte, que amor? Então, nesses dois primeiros parágrafos já tem assim reflexões bem importantes para a gente fazer. Então, primeiramente, eu acho interessante a gente recapitular
tudo que a gente vem estudando sobre a fé nesses últimos domingos, principalmente o seu significado, né? Eu lembro firmemente de uma colocação que foi feita em um dos evangelhos, não sei se no estudo do tio Mário ou do tio Fabiano, não me recordo bem de quem foi, mas o que realmente me chamou a atenção foi quando foi pontuado que a fé é diferente do crer, da crença, né? Que quem acredita hoje pode deixar de acreditar amanhã. Então aí tá a maior diferença entre as duas, né? Então, o que de fato vencer a fé? Se a gente for buscar lá a origem da palavra, seja ela em latim ou um termo hebraico, né? A gente vai encontrar a fé sempre relacionada à fidelidade, né? Então, a crença, ela é colocada como um acreditar, né, de uma forma mais simples, né? Enquanto que a fé, ela vai para além disso, né? A fé, ela é uma decisão, né? Ela nos convida a ter, se nós buscarmos na raiz da palavra hebraica, por exemplo, o significado de fé vem de emuná, creio que assim se pronuncia, e aí vem que é referente a fidelidade, a lealdade, a honestidade, a constância, e aí essa eu creio que seja uma palavra fundamental para o nosso estudo hoje, a palavra constância, porque o próprio Evangelho deixa bem destacado logo no primeiro parágrafo, uma fé ativa, ou seja, ela não está parada. Ela está o tempo todo em movimento, ela está o tempo todo em construção, ela é um esforço diário nosso, ou seja, um esforço da criatura, né, para que de fato se materialize coisas produtivas dela, né, para que de fato ela mobilize, né, todos esses outros sentimentos que no próprio Livro dos Espíritos Kardec também define muito bem, né? Ser a fé a mãe de todas as virtudes. Então, esse trabalho, só através desse trabalho incessante no bem, né? Em que todas as outras coisas, elas vão acontecer, né? Todos os outros esses sentimentos, eles vão ser mobilizados. Então é através desse trabalho, dessa constância, né, desse propósito, dessa decisão firme, né, da fidelidade a essa decisão, sem dúvidas, sem receios, como é o que acontece na crença, né? Quando a gente fala, eu acredito nisso, se de repente vier alguém me provar que é o contrário, então hoje eu posso deixar de acreditar nisso e posso acreditar em outra coisa, muitas das vezes coisas que nos convém, né? E aí é interessante a gente ter esse cuidado, né? De se essa fé ela é uma fé ativa, né? Que necessita, né, desse esforço constante, aonde a gente está aplicando essa nossa fé, né? Aonde eu estou direcionando esses esforços, essa movimentação, dessa construção dessa fé para o exterior, né? Para as coisas exteriores ou para as coisas interiores. Dependendo do meu foco, né? Todo esse processo de desenvolvimento, essa construção, dessa fidelidade, dessa relação com Deus que foi muito bem abordada pela tia Ádia domingo passado, domingo retrasado, e também pelo Ian, sobre a figueira seca, sobre produzir frutos. Então, os meus esforços, eles vão ser uns esforços perdidos, né? Eles não vão produzir, eles não vão mobilizar
principalmente o meu interior, todas essas virtudes que vão fazer com que a minha fé produza no meu exterior, no meu entorno, né? Então, é interessante a gente pontuar, eu tô olhando aqui a minha colinha, né? Interessante a gente pontuar esse movimento, né? Que a fé faz de tudo que é bom, que existe dentro de nós, né? Que existe internamente, porque nós estamos acostumados a esperar muitas das vezes que essa fé venha, né, que ela nasça, essa ideia de uma crença fervorosa acompanhada do sofrimento. E nós não precisamos esperar mais o sofrimento, né, para desenvolver, né, para ter esse processo, esse trabalho de aquisição da fé, verdade, esse despertar para a fé. E aí entra, né, quando ele coloca, né, não é a fé que dá amor, né? Se eu não tenho fé, que reconhecimento eu tenho, que amor eu tenho, né? Então, são questionamentos, pontuações muito importantes, né? Nós não podemos deixar a nossa fé parada, ela é um trabalho constante. E aí ele continua também colocando aqui uma questão interessante, né? Quando ele coloca: divina inspiração de Deus, desperta a fé, todos os nobres instintos que conduzem o homem ao bem. É a base da regeneração. É preciso, pois, que essa base seja forte e durável, porque se a menor dúvida vier a abalá-la, em que se torna o edifício que construíste sobre ela? Elevai, pois, esse edifício sobre fundações inabaláveis. Que a vossa fé seja mais forte do que os sofismas e as zombarias dos incrédulos, porque a fé que não afronta o ridículo dos homens não é a verdadeira fé. Nesse terceiro parágrafo também tem umas ponderações bem interessantes para a gente frisar. Então, ele coloca, né, que ela nos conduz aos mais nobres instintos, porém, é preciso de que ela seja forte e durável, ou seja, a base dela seja sólida. Ele comparou a uma construção, né? Se a gente for pensar no edifício, né, se essa base não for forte o suficiente, não for bem feita, bem preparada, né, o edifício ele vai afundar, né? Ele vai desmoronar, né? Então, assim mesmo é a nossa fé. E aí a gente chama atenção para um ponto interessante, porque ele coloca que se a nossa base não for forte, a menor dúvida vai abalar. Então, se a gente for fazer uma analogia para essas dúvidas, a gente pode pensar exatamente na dúvida como todas aquelas coisas que tornam o que a gente chama de fé, né, frágil. Vai levar a nossa fé a inúmeras fragilidades. Dúvidas como dor, como sofrimento, dúvidas como aquela palavra desencorajadora, ou aquela palavra não tão pouco amiga, as expectativas que a gente cria. Então, se a gente for abrir um leque sobre cada um desses itens, por exemplo, quanto à dor, né, da fé diante da dor. E a primeira, que é uma das fragilidades, né, a dor e o sofrimento, é uma das situações que mais, né, às vezes testam a nossa fé, né, e são momentos em que mais a gente vê o quanto a gente, né, a nossa confiança em Deus ainda ela é frágil, né, essa intimidade ainda precisa ser firmemente trabalhada. O que a gente acredita ser uma fidelidade, né, é testado ainda.
a gente ainda se deixa duvidar, né, devido às adversidades do mundo exterior e pelos conflitos internos, pela complexidade que a gente dá a todas essas situações por conta do nosso interior, né? A gente aumenta, né, todo esse sofrimento. Nós, como espíritas, né, já temos o esclarecimento de como essa dor, esse sofrimento, ele na verdade é uma bênção, né? Uma esperança para dias melhores, uma oportunidade de a gente reparar as nossas dívidas, né? Mas se a gente também for olhar, né, diante dessas situações, espíritas ou não, muitas das vezes a gente fraqueja. E aí a gente às vezes culpa Deus, esquece de Deus, ou espera, né? E aí entra a expectativa, coisas de Deus que na verdade dependem, né? Exclusivamente de nós, ou são resultados das nossas próprias ações, ou a gente acha que Deus não está ali atuando, que a nossa fé é pequena, enquanto na verdade a gente não consegue ouvir a Deus. E aí eu lembrei da palestra da Tia Ádia, que ela falava que ela tinha as TRs dela com Deus, e eu fiquei pensando, né? Eu falei, nossa, é exatamente isso. A diferença é que quando eu tô tendo a minha TR lá com Deus, né, que eu peço, Senhor, me ajuda, e eu não sei o que fazer, eu sempre coloco no final, que eu acho que é o que mais nos falta. Senhor, mas por favor, me mostra, me faz entender o que tu queres me dizer, porque eu sou tapada, eu não consigo entender. Então, me dá a solução, mas também me desperta para que eu consiga, né, ver as tuas respostas, né, as respostas para as minhas aflições, o que tu estás, né, me proporcionando, porque não adianta só a gente pedir para Deus nos esclarecer, ter fé, entregar, confiar, e a gente de repente não acontece como esperado, e aí, né, a gente não entende a proposta de Deus. Então eu sempre falo, sou muito tapada, então me faça com que eu entenda, né? Não adianta só a gente pedir a Deus, né, ter essa suposta confiança nele, mas não ter uma entrega de fato. E aí no livro A Força que Há em Nós, ele faz uma colocação muito legal. A autora, ela compara todas as fases que a gente passa na nossa vida, né, aos ciclos da borboleta, né? Então a borboleta, a lagarta, até ela chegar na sua expressão de borboleta, né, ela passa por aquelas 4 fases essenciais que para nós ela coloca como 4 ciclos de vida diante da dor e do sofrimento. E eu achei bacana porque normalmente quando a gente vem, né, que a fé vem sendo despertada pela dor e pelo sofrimento, às vezes a gente não consegue ter esse olhar, né, maduro, esse olhar responsável, né, diante dos desígnios de Deus. E aí ela coloca como a dor e o sofrimento, dentro desses 4 estágios, deixa eu pegar aqui para vocês, como ciclos, né? Como impulsionar, ensinar, libertar e conectar. Então, impulsionar, porque a dor e o sofrimento, ele nos leva, né, a desenvolver essa força, né, a buscar essa energia, seja espiritual, mental, emocional. A parte do ensinar, que ela coloca aqui também, é muito interessante, né? Pela sabedoria e inteligência, né? Pelo aprendizado que todas essas situações nos traz, quando a gente tem esse olhar de confiança, esse olhar diferente, né, para as coisas que Deus nos proporciona. O libertar, né? E aí o libertar, ela faz uma colocação bem legal, porque é libertar de tudo aquilo que ainda nos prende a esse sofrimento, né?
esse olhar ainda materialista, ainda mundano, e não esse verdadeiro olhar espiritual, né, que nos permite ter e construir amor conosco, perdão conosco e para com o outro. E por último, e não menos importante, né, o conectar. E aí é fantástico, né? Porque nessa parte do conectar, ela coloca aqui que nada mais é do que nos focar com o presente e com um propósito, né? Com um propósito que, nesse caso, se tratando da fé, é um propósito de Deus para as nossas vidas, né? E a construção que nós temos que fazer desse propósito para dar utilidade à nossa proveito, na verdade, a nossa atual encarnação. E aí, vamos dar continuidade aqui. E aí vem um ponto bem legal, né? Que aí quando a gente também fala de abalar a nossa fé pelos outros, né? Pelas situações, entra a questão da confiança em Deus, mas também da confiança em si. Porque como a gente pode como a gente pode definir assim a confiança em si? Às vezes a gente deposita muito no outro, nas outras pessoas, nas situações, né? E a nossa fé, né? Então, na verdade, ela tem que ser uma construção nossa, ela está ali na nossa consciência, é um despertar. Deus sempre coloca que vós sois deuses, né? E nós somos luz também. E existem ainda, nesse momento de fragilidade, algumas áreas escuras, digamos assim, né? Que nós precisamos trabalhar em nós, mas será que isso ainda exista? Porque ainda existe uma falta de comprometimento em nós de reformar, né? Essas áreas que ainda precisam, né? Dessa construção, dessa relação de intimidade com Deus. E aí eu vou trazer aqui para vocês uma citação do Papa Francisco que eu achei muito legal. Só um minutinho. Bora lá. Voltando, né? Já me situei aqui. Existem essas áreas que às vezes o Cristo nos convida a reformar e precisa de muita coragem nossa, né? De muita firmeza, de muita fidelidade, de muita confiança no Cristo e em Deus, para a gente se manter firmes diante dessas situações, né? No próprio testamento de Paulo, ele coloca, né? Sei em quem coloquei a minha fé. E isso a gente encontra lá em Timóteos, né? E ele coloca, quando ele fala isso, né? Ele nos convida a seguir em frente, a ter coragem, a abraçar mesmo, a não nos acovardar diante dessas situações de fragilidade, né? De tristeza, que nós tenhamos mais energia, mais amor, mais bom senso, né? Então, principalmente agora, a gente está num momento muito difícil, né? Todo o nosso planeta, em que a fé, mais do que nunca, ela se tornou importante para muitas pessoas, né? E é exatamente um momento que a gente fomos, né, convidados a reavivar de alguma maneira essa fé que para muitos estava perdida, né? Então foi uma forma de a gente confiar, né, novamente, direcionar novamente nossos caminhos para Jesus, para Deus, né? E buscar recomeçar sempre com paciência, com alegria, né? Acreditando em Deus e na bondade divina. E aí, a parte que eu ia ler para vocês,
É a parte que tá bem aqui. Tá aqui, olha. Do Papa Francisco, que foi uma audiência que ele fez em 7 de dezembro de 2016. E aí, ele traz uma citação de Jó que diz: um amigo do esposo enche-se de alegria ao ouvir a voz do esposo, né? Mas a alusão que ele faz é a seguinte: quando estamos na escuridão, nas dificuldades, não sorrimos, e é precisamente a esperança que nos ensina a sorrir para encontrar o caminho que conduz a Deus. Uma das primeiras coisas que acontecem com as pessoas que se desligam de Deus é que elas deixam de sorrir. Talvez sejam capazes de dar uma gargalhada, uma após a outra, piada, uma risada de repente, mas falta o sorriso. E só a esperança suscita o sorriso. É o sorriso maior da esperança. E que sorriso seria esse? O sorriso de a gente encontrar com Deus, de ter essa ciência, confiança de que tudo e todas as coisas que a gente deposita, né, a Ele, né, que a gente abre, né, o nosso coração a Ele, Ele está lá, Ele está em tudo e todo lugar, a todo momento, nos ouvindo, né, nos acompanhando nos bons, nos momentos bons, nos momentos ruins. E isso é a fé, entendeu? É esse, como na alusão hebraica, esse guia, né, que nos direciona e nos acompanha, o que é mais importante por toda a vida, se assim nós quisermos, né? E quando a gente tiver esses momentos de dúvida, de fraqueza, né, a importância de confiar em si, a gente pode lembrar de Pedro, né, quando Pedro coloca que ele vai dar a vida pelo Cristo, né, e aí mais à frente, né, durante todo o processo da crucificação, a gente vê que Pedro, né, por um momento de fragilidade, acabou negando, né. Então, é essa confiança em nós mesmos, de acreditar no amor, de seguir firmemente Jesus, a Deus, e acreditar que nós somos mais importante, né, capazes de tudo, né, não deixar que nada aflige a nossa alma e nos desvie desse caminho, né. Porque se a gente se desviar e se a gente se deixar perturbar, né, nós estamos como se fôssemos Pedro, né, negando no momento de negação, né, tudo que a gente diz crer, né, fazer, ele acaba se deixando por abalar, né. Eu achei assim muito legal essa citação e do Papa e também de Paulo, né? Essa certeza de onde a gente depositou a nossa fé. Bom, finalizando, né? Ele coloca: a fé é sincera e arrebatadora e contagiosa. Ela se comunica àqueles que não a tinham ou mesmo não queriam tê-la. Encontra palavras persuasivas que vão à alma, enquanto que a fé aparente não tem senão palavras sonoras que o deixam frios e indiferentes. Pregai pelo exemplo da vossa fé, para dá-los aos homens. Pregai pelo exemplo das vossas obras, para fazê-los ver o mérito da fé. Pregai pela vossa esperança inabalável, para lhes fazer ver a confiança que fortalece e leva a enfrentar todas as vicissitudes da vida. Tende, pois, a fé em tudo que ela tem de bom e de belo, em sua pureza e em sua racionalidade. Não admitais a fé sem controle, filha cega da cegueira. Amai a Deus, mas sabei por que o amais. Crede as suas promessas, mas sabei por que nelas crede. Segui nossos conselhos, mas inteirai-vos do fim que vos mostramos e dos meios que vos trazemos para atingi-lo. Crede e esperai, sem jamais fraquejar. Os milagres são a obra da fé.
José, espírito protetor por Deus, 1868. Então, bom, nesses dois últimos parágrafos, né, ele deixa também de suma importância, né, essa questão dessa fé transformadora do outro e transformadora do eu, né, capaz de contagiar a tudo e todas as coisas, principalmente, né, como a gente falou, né, dessa importância de ela ser ativa, desse trabalho incessante, é o trabalho do bem. Quanto mais a gente trabalha, quanto mais a gente se esforça pelo trabalho do bem, mais a gente ama, e o reflexo dessa fé é amor. Deus é amor, né? Então, há mais de Deus em nós, nesse trabalho incessante. Então, que a gente fique, né, com essa reflexão, né, da importância de a gente construir essa intimidade sólida, né, essa real fidelidade constante com Deus, né, não numa relação de temor, porque quando a gente pensa em religião, né, em religiosidade, a gente vê a fé atrelada, né, essa ideia, essa devoção. Muitas das vezes a gente substitui, né, aquela própria fé, né, raciocinada por outras coisas, né, que são tão frágeis quanto, né, e dá outros sentidos, outros significados. A fé busca, né, formas de ter esse sentimento, de criar esse sentimento, né, esse dom que pode ser construído por todos. Muitos colocam que é inato ao homem, que precisa somente desse despertar, né, despertar da consciência, despertar dessa relação com Deus, né, dessa certeza de que Ele está conosco, de que tudo Ele pode fazer, de que tudo Ele faz por nós, né, e que depende também de nós, principalmente, esse combustível para alimentar, né, essa relação com Ele, porque Ele está sempre ali, né, nós que muitas vezes não estamos com Ele. Então, que com esse pensamento a gente possa, né, nos questionar qual é o foco, né, da nossa fé, se tem sido realmente no interior, no exterior, lembrando que é importante esse equilíbrio, né, de produzir para o exterior, mas também modificar, né, transformar o nosso interior e tudo que está ao nosso redor. E confiar em Deus, né? Como ele disse, tudo mais nos será dado por acréscimo, que a gente não precisa viver ansioso, né? Nós somos seus filhos, queridos e amados, e com essa certeza, né, nós possamos dia após dia cada vez mais lutar para estarmos em sintonia com Ele. E é isso. E como leitura final, né, eu trouxe do livro Meditações Diárias de Emmanuel a mensagem na edificação da fé. Aí ele coloca: ninguém edificará o santuário da fé no coração, sem associar-se com toda a alma naquilo que é belo e superior dentro da vida. Para alcançar, porém, a divina construção, não nos bastam os primores intelectuais, a eloquência preciosa, o êxtase contemplativo ou a desenvoltura dos cálculos no campo da inteligência. Grandes gênios do raciocínio são, por vezes, demônios da miséria e da morte. Admiráveis doutrinadores, em muitas ocasiões, são vitrines de palavras brilhantes e vazias. Muitos adoradores da divindade frequentemente mergulham-se na preguiça a pretexto de cultuar a glória celeste. Famosos matemáticos não raros são símbolos de sagacidade e exploração inferior. Amemos o trabalho que a eterna sabedoria nos conferiu, onde nos situamos.
afeiçoando-nos à sua execução sempre mais nobre cada dia, e seremos premiados pela grande compreensão, matriz abençoada de toda confiança, de toda serenidade e de todo engrandecimento do espírito. Para penetrar os segredos da estatuária, o escultor repete os golpes do buril milhares de vezes. Para produzir o vaso de que se orgulhará em missão bem cumprida, o oleiro demora-se infinitamente ao contato da argila. Para expor as peças com que enriquecerá o conforto humano, o carpinteiro de 1000 modos recapitulará o aprimoramento do tronco bruto. Não te queixes se a fé ainda não te coroa a razão. Consagra-te aos pequeninos sacrifícios na esfera de tuas diárias obrigações. À frente dos outros, cede de ti mesmo. Exercita a bondade, inflama o otimismo por onde passes. Planta a gentileza de teus sonhos. Movimenta-te no ideal de sublimação que elegestes para alvo do teu destino. Aprende a repetir para que te aperfeiçoes. Não vale fixar indefinidamente as estrelas, amaldiçoando as trevas que ainda nos cercam. Acendamos a vela humilde de nossa boa vontade no chão de nossa pobreza individual, para que as sombras terrestres diminuam e o esplendor solar sintonizar-te-á com a nossa flama singela. A tomada insignificante é o refletor da usina quando ligado aos seus poderosos padrões de força. Confessemos Jesus em nossos atos de cada hora, renovando-nos com Ele e sofrendo felizes em seu roteiro de renunciação, auxiliando a todos e servindo cada vez mais em seu nome, e de inesperado reconheceremos nossa alma inundada por alegria indizível e por silenciosa luz. É que o trabalho de comunhão com o Mestre terá realizado em nós a sua obra gloriosa, e a fé perfeita e divina, por tesouro inalienável, brilhará conosco, definitivamente incorporada à nossa vida e ao nosso coração. E com essa mensagem, nós possamos mais uma vez elevar nossos pensamentos. Pai querido, é com tanta alegria que te agradecemos por essa noite maravilhosa, pelo teu amparo, pela tua luz que nos envolve nesse momento, acalma nossos corações, alivia as nossas dores mais íntimas. Que tu possas, na tua infinita bondade, a cada dia que tu nos proporciona de sermos melhores, a bênção e a oportunidade de construir laços firmes e fortes contigo e com amor ao Pai Celeste, agradecidos pelas infinitas oportunidades e bênçãos, como o ar que respiramos, como a oportunidade de abrir os nossos olhos todos os dias, pelas batidas do nosso coração, enfim, Pai amado, por todas as coisas maravilhosas que tu tem proporcionado em nossas vidas. A ti damos graças, Pai querido. Te agradecemos por tudo que temos e por tudo que somos. Que assim seja. Muito obrigada a todos. Tenham uma excelente noite. Se cuidem, fiquem bem e até